Olha a gente chegando aqui para mais um podcast. Estou gostando de ver que você está aí de novo assistindo. Bem-vindo ao Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo. E já vai deixando seu like, viu? Porque eu sempre falo do like no começo, o curtir. Porque quanto mais você curte, mais pessoas vão ver esse vídeo, mais o YouTube vai compartilhar aí. E também pode comentar, certo? Dos outros episódios desse. E se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que acontece aqui no Bora Agir. E hoje com mais um episódio com informações especiais que vão ajudar você a entender mais sobre o seu corpo, na corrida, no triatlon e evitar que você faça alguns erros infantis por falta de conhecimento. Então hoje vamos falar com ele, que é mestre em Educação Física pelo UFRN, doutor em Ciências da Saúde e pesquisador da AFISA, também da UFRN. Estamos aqui com o homem Jason, sexta-feira 13. Sou Joe. Um prazer, viu, Pedrão? Obrigado pelo convite, desde já. Conhecendo agora presencialmente, né? Exato. Até então só pelas redes sociais. E tomara que esse podcast aí atinja mais e mais pessoas para que a galera comece a se atualizar melhor sobre esse assunto. E qual será o assunto? Fisiologia do exercício e a fisiologia máxima, não é isso? Fisiologia máxima, um método de Jason Prof. Eita, É Jason. método de ensino Jason Prof do Fisiologia Máxima. Mas antes da gente entrar, rapaz, é Jason mesmo? É Jason mesmo, nascido na sexta-feira 13, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mas, né, por bem ou por mal, foi assim que minha mãe colocou meu nome, Jason Medeiros, nascido na sexta-feira 13. Mas, rapaz, já veio. O primeiro presente que ele ganhou foi a máscara lá do Jason. A máscara do Jason. Inclusive, né, tava contando aqui antes da gente iniciar, Sim. durante as provas dos meus queridos alunos de graduação, se a prova cair numa sexta-feira 13, eu aplico a prova mascarado. Eita. Não é para colocar pressão, é só para dinamizar Só mais dá a prova. E a prova vem daquele jeito, hein? Sim, ótimo, excelente. Eu respondo fácil em 5 minutos. Maravilha. E, rapaz, como é que você chegou na educação física? Por que ser professor? Por que fisiologia? Como é que foi sua jornada até o ponto que você está hoje? Cara, eu sou de um interior muito pequeno, aqui no Rio Grande do Norte, chamado Jardim do Seridó. A galera de Jardim do Seridó que estiver assistindo, Já se inscreve curte no aí. canal. É. E desde então eu fui muito ativo quando criança, principalmente, né? Interior, pequeno, brincava muito, principalmente de correr, de pular, de subir em árvore e tudo mais. Não tem essa questão tão de criminalidade, né? De insegurança que hoje a gente tem. As crianças estão mais sedentárias, morando mais em locais fechados, condomínios, principalmente devido a esses problemas. E aí eu sempre me envolvi muito com esporte. Então, capoeira, futsal, futebol, enfim. Me imaginei, sempre gostei na época da escola de estudar biologia, né? Uma coisa foi juntando com a outra, não tinha nenhuma orientação, vamos dizer assim. Ninguém da minha família foi para a área da saúde, né? Que eu lembre agora, ninguém foi. Se alguém foi, galera, peço desculpa. Mas meu pai é mecânico, minha mãe é dona de loja, meu irmão é da área tecnológica, da engenharia também. Então eu fui sozinho ali apenas para a área da saúde. Quando cheguei para cursar educação física, com aquela visão, sabe, que você vai lá e vai trabalhar com esporte e tudo mais, e foi aí que eu me deparei com uma certa, não vou usar o termo habilidade, né, em aprender mais facilmente as coisas da biologia. E quando eu comecei a pagar disciplinas de área de saúde, biologia, fisiologia, anatomia, e aí eu fui meio que crescendo nessas disciplinas, fui me destacando, consegui bolsa na época na graduação, bolsa PIBIC CNPq, e aí foi de fato onde eu migrei para a pesquisa, né? E desde então comecei a ler, acho que todo mundo começa na graduação e admira, né? Tem alguns professores que você tem uma admiração, e eu comecei a admirar alguns professores que trabalhavam com a fisiologia, né? E hoje um desses professores é o meu orientador, professor Paulo Dantas. Um abraço, professor Paulo Dantas. Olha aí. Desde 2008, acredito eu venho acompanhando ele. Foi daí que eu migrei de fato para a fisiologia. Comecei a trabalhar com treinamento na época de personal training. E aí, cara, quando era personal, que eu preparava um corredor, atleta de jiu-jitsu, levantador de peso, powerlifter, os caras chegavam pra mim e falavam assim:
Cara, você explica muito. Sabe? Você fala muito quando tá treinando a gente, assim, você explica muito, assim, gosta de explicar, a gente sente uma motivação quando você tá explicando. Você nunca pensou em ser professor universitário, não? Até então não pensava, né? E aí dentro da faculdade fiz especialização e foi aí que de fato eu migrei para a área acadêmica, vim fazer o mestrado aqui em Natal. Toda essa história que eu contei anteriormente passou-se em Mossoró, me graduei em Mossoró na UERN. E aí vim para a área acadêmica, fiz o mestrado, o doutorado e aí hoje sou professor universitário, principalmente trabalhando com fisiologia humana e do exercício. Perfeito. Então já tem uma jornadinha boa aí nesse caminho até hoje. Um pouquinho. Já passou por algumas coisas. E para quem está assistindo, o que é a fisiologia do exercício? A fisiologia, a gente aprende anatomia de maneira segmentada, né? Você estratifica, você divide os órgãos, você estuda como aqueles órgãos são formados, constituídos, e a fisiologia nada mais é do que você estudar como aqueles órgãos funcionam, né? Como é que seu sistema, como é que seus órgãos eles funcionam de maneira integrada, de maneira conjunta. O que é que tem a ver seu coração com seus vasos, com seus rins, com seu pulmão? E a fisiologia é isso, né? E desde então é o que eu tento, né, ensinar em sala de aula. Acho que a parte mais difícil, principalmente para quem nem é da área, na verdade, é conseguir entender essa integração. Quando um órgão ali falha, o outro compensa, e outro tenta compensar porque esse aqui falhou, e se um ou dois ou mais falharem, outros vão ficar mais compensados, e isso é o que vai levar o sujeito a apresentar alguma disfunção ou quem sabe até alguma doença. Certo, perfeito. Então a gente vai entender como aqueles órgãos funcionam durante o exercício ali. Perfeito. Quem ajuda quem faz o quê. Assim, de cara pra galera que gosta de correr, de triatlon, quais são os órgãos, vamos dizer assim, que são os que primeiro conseguem se adaptar ao exercício? A pessoa está sedentária, vou começar. Qual é o primeiro que já responde ali, já tem uma resposta melhor? Perfeito. Uma das adaptações que eu acho mais interessante quando você começa a correr é que em dias você eleva o seu volume plasmático. Traduzindo, ou seja, você eleva a quantidade de sangue que você tem. Né? Se a gente pensar no sangue como sua maior constituição, maior parte composta de água, a outra parte de proteínas do sangue, né, que transportam oxigênio, em dias você praticando corrida ou qualquer seja treinamento aeróbio, você já começa a aumentar essa quantidade de plasma, ou seja, quantidade de sangue. As pessoas falam assim, eu acho que eu estou percebendo que eu estou conseguindo, estou me sentindo menos cansado depois que eu comecei a correr. É fato, é fisiológico. Isso acontece, né? Ou seja, seu sistema de transportar oxigênio ali para seus órgãos, para suas células, ele está melhorando. E isso acontece em dias. Uma outra adaptação muito legal que eu acho é que pouquíssimas pessoas sabem sobre isso, é que o nosso coração ele tem uma capacidade de sofrer uma remodelação, né? Ou seja, aquelas pessoas que estavam treinando, principalmente, muita gente se foca mais na parte da musculatura esquelética, não é só o músculo. Quero hipertrofiar, eu quero correr para emagrecer, enfim. Mas pouca gente ela dá atenção a alguma coisa que é interna, que seria o nosso coração, e a importância que ele faz no nosso sistema na distribuição desse sangue. Então, o coração, pessoal, tem uma capacidade muito grande de remodelação, ou seja, de se transformar, de se mudar. E aí o pessoal faz, Jason, como é que ocorre essa transformação? Cara, quando o coração ele bombeia o sangue, né, tem as duas câmeras inferiores aqui que injetam esse sangue, né, para a sua musculatura, por exemplo, elas ficam trabalhando sempre, mesmo que você não faça nada. A gente está sentado, nosso coração está funcionando, ainda bem. Sim. Ainda bem que a gente não precisa mandar ele se contrair, porque senão a gente ia esquecer e a gente ia morrer aqui. Exato. E aí, quando você começa a correr, né, independente da zona de treinamento, você vai mudando isso, quando você começa a correr, esse coração precisa bater mais rápido, né, você eleva a frequência cardíaca, para você tentar mandar mais sangue para a sua musculatura que está se contraindo para você correr. Então, você está lá contraindo a musculatura da perna, aumentou a intensidade, vai ter que contrair com maior potência, com maior velocidade de contração e tudo mais. Então o coração fica trabalhando, eleva a frequência cardíaca trabalhando. Eu costumo falar, e aí vai uma frasezinha de efeito para a galera que está assistindo a gente aqui agora, que o treinamento aeróbio é a musculação do coração. Olha aí. O treinamento aeróbio é a musculação do coração. É o treinamento de força do coração. A gente treina força, eu quero treinar força para estética, hipertrofiar meus músculos e tudo mais. Quando você faz o treinamento aeróbio, quando você corre,
você está treinando o seu coração para ele se tornar mais hipertrofiado, mais forte. Se a gente parar para pensar que você tem uma câmara cardíaca, que ela se contrai para mandar esse sangue para a sua musculatura, aí eu queria que vocês fizessem uma associação. Por que é que eu preciso mandar mais sangue para o meu músculo? Porque o sangue é quem leva o oxigênio. E por que é que eu tenho que mandar oxigênio para o meu músculo? Porque você está fazendo um treinamento que depende de oxigênio. Perfeito. Que é um treinamento aeróbio. Então parem para pensar. Se você está fortalecendo um órgão que consegue mandar mais sangue em maior velocidade, ou seja, com maior eficiência, para os seus músculos que estão se contraindo durante sua corrida, você se torna mais eficiente, correto? Sim. E aí uma das grandes adaptações do coração, quando ele hipertrofia, ele aumenta a força de contração, ou seja, se ele empurrar o sangue com mais força, esse sangue vai sair com maior eficiência. E a outra capacidade dele é a capacidade de dilatação. Sim. Ou seja, quando o sangue está chegando no coração, o coração tem a capacidade de se dilatar mais. Eu costumo dar um exemplo na sala de aula para os alunos de graduação, que quando a gente vai tentar encher uma bexiga, a famosa bola de assopro, né? Sim, uma bexiga, que aquela bexiga ela tem uma resistência elástica muito forte, sabe? Sabe quando a gente abre o pacote da bexiga lá, que você tenta encher, putz, não consigo. Consegue. Tô fraco, não tenho força, né? E aí, quando você tem essa resistência elástica, como é que a gente quebra essa resistência? Você pega lá a sua mão, né? Dá uma esticadinha na bexiga e aí quando você vai tentar encher, você consegue encher com maior facilidade. Isso. É assim que acontece. Quem é que vai fazer isso no seu coração? O treinamento aeróbio. A corrida. Você não vai conseguir, né? Espero que não. Você tá falando com o Jason, mas espero que vocês não façam isso. Não é abrir o peito lá, pegar o coração e tentar, vou esticar o coração aqui para tentar receber sangue com maior eficiência. Não, o treinamento já, por si só, consegue promover essas adaptações. Então, quanto tempo isso acontece? Cara, semanas. É isso que é o mais fantástico. Você não precisa ficar correndo um ano para que isso aconteça. Você precisa ter consistência, né? Você precisa criar um hábito de treinar para que você consiga ganhar essas adaptações. Sim. Então você consegue ganhar adaptação no coração, você consegue aumentar o volume sanguíneo, você consegue transportar melhor o oxigênio no seu sistema circulatório. Você tem a capacidade de produzir angiogênese. Traduz aí, professor. Criar novos vasos, cara. Se a gente pensar que o sangue seria um rio e os vasos sanguíneos, os nossos capilares, seriam os braços desse rio, ou seja, por onde a água deveria percorrer. Ramificação. Quanto mais vasos eu tenho, mais distante esse sangue vai alcançar. Ou seja, vai chegar oxigênio lá na pontinha do meu dedo, sim, sabe, que não estava chegando. Então, assim, as adaptações são muito ricas. E principalmente o tempo dessas adaptações. Bem rápido aí, como você falou, em semanas já consegue ter essa adaptação. Aí é que às vezes corre o perigo, né? Que a pessoa começa a correr, tem essa adaptação, se sente bem, o coração vai bombeando mais o sangue, vai se adaptando. Só que a parte muscular, creio eu, a músculo esqueleticamente, demora mais um pouquinho para adaptação. Demora um pouco, né? Se a gente pensar assim, em pegar os grupamentos musculares, os músculos em si, e a gente dividir ele e traçar um perfil pelo tipo de fibra. Sim. E aí eu posso comentar um pouco sobre esses tipos de fibras aqui para a galera de casa, né, que está assistindo. É que principalmente, tá, pessoal? Principalmente, assim, as fibras que a gente costuma estudar mais no grupamento muscular, elas recebem nomes diferentes para facilitar, né, a característica de cada um, o nosso entendimento. Então nós temos fibras tipo 1, chamada de tipo 1, que são as fibras que a gente exige mais durante um treinamento de corrida, por exemplo. O que é que essas fibras chamam mais atenção? Qual a característica dela? Elas têm uma organelazinha chamada mitocôndrias, que é graças a essas mitocôndrias que a gente consegue usar oxigênio. Então, quem leva oxigênio é o sangue, mas quem extrai esse oxigênio e usa ele para produzir energia são essas mitocôndrias. Então, a fibra tipo 1, ela é rica em mitocôndrias. Ela é rica em mitocôndrias. Quando a gente está correndo, quando a gente está treinando aeróbio, o sangue que está circulando em maior velocidade leva esse oxigênio para essa fibra. E o que é legal é que se você corre, você também adapta essa fibra. Ou seja, a sua capacidade não é só a sua capacidade de circular oxigênio, mas a sua capacidade de extrair o oxigênio. Não adianta você, agora eu estou eficiente, eu aumentei minha capacidade de circular mais sangue. Não adianta se você não tiver a capacidade de extrair o sangue, sabe? É como se eu estivesse lhe dando algo, mas você não sabe usar. Sim.
Então é um cara, pô, eu tô aumentando o consumo de oxigênio, sim, mas seu corpo precisa saber usar esse oxigênio. E aí, para conseguir extrair esse oxigênio do sangue, tirar esse oxigênio do sangue e entrar no músculo, tem que treinar essas fibras tipo 1. O treinamento de corrida por si só, ele já melhora o funcionamento dessas fibras tipo 1. Nós temos outros tipos de fibras intermediárias, que é as fibras tipo 2 ou 2A. São fibras de velocidade e que tem uma participação também, a galera acha que não, mas tem uma participação interessante também em treinamento de corrida. E temos a fibra tipo 2X, são fibras de potência, sabe? Hipertrofiabilidade, alta velocidade. Costumo falar que são difíceis de serem usadas em exercícios de baixa intensidade. Ou seja, você precisa dar um sprint, sabe? Um treino de explosão, um treino de velocidade para poder estar recrutando, quem sabe, esses tipos de fibras. Sim. Então percebam, dentro de um grupo muscular, você tem fibras que têm características diferentes. É como se a gente estivesse dentro de uma casa que tem 3 pessoas que têm comportamentos diferentes. Sim. Ou seja, cada uma quer uma coisa, tá? Só que elas não saem, elas estão morando juntas. Então, se você tem esses 3 tipos de fibras em um mesmo grupamento muscular, e você escolheu, por exemplo, correr, você precisa entender como cada uma se comporta para você atender, né, dar o que elas precisam, o estímulo certo, para que elas se adaptem e consigam, por exemplo, fornecer para você a melhor corrida possível. Então, por exemplo, você precisa ter força em alguns momentos, principalmente, para poder se sustentar, para poder correr. Você precisa ter resistência para poder correr. Você precisa ter coordenação e intramuscular para poder correr. Então, você precisa entender como é que funcionam essas fibras, como é que elas são caracterizadas, né, para você dar o estímulo correto para elas se adaptarem. Perfeito. E para quem é corredor de longa distância, é mais comum a fibra do tipo 1 ali, né? Total. Então, predominantemente tipo 1. E essa característica é legal porque o corredor de longa distância, imagine um ultramaratonista, por exemplo, né? A gente na terminologia da fisiologia, a gente chama de densidade mitocondrial. O que é isso? Se você tem mais essas mitocôndrias funcionando, você consegue extrair melhor o oxigênio do sangue, né? Se você consegue usar melhor esse oxigênio, você consegue produzir mais energia. E se você produz mais energia, você consegue contrair seu músculo por mais tempo. Ou seja, você tem maior eficiência energética. Demora mais a cansar. Isso é importante. Muita gente queria ter essa mágica aí de correr e demorar para ficar cansado. E a galera fala assim, professor, e o que é que determina esse tipo de fibra? Pessoal, então, pergunta de 1 milhão. Peraí. Tem muita questão de uma carga genética. Sim. Tá? Eu costumo brincar com o pessoal. Botem culpa nos seus pais. Sim. Tem uma questão de carga genética. Só que também tem uma contribuição significativa do treinamento. Né? Vamos pegar 2 exemplos aqui. Tem um cara que ele colocou na cabeça que quer ser corredor olímpico, por exemplo. Eu vou ser, enfim, assim, assado. O cara treina, é consistente, faz tudo. Treina. Ou seja, disciplinado, faz tudo. E aí tem um cara que geneticamente, um maluco lá do Quênia, por exemplo. Sim. Ele predominantemente é muito oxidativo. Tem mais fibras tipo 1 no corpo dele. O cara nunca treinou. O cara a vida toda nunca treinou. E começou a correr, o cara se destacou. Ganhou uma maratona super importante. Que você sabe que tem exemplos disso. Sim. E aí o cara fica com raiva. Pô, o cara nunca treinou assim assado. Mas raciocine comigo. Se esse cara, que geneticamente ele tem facilidade de adaptar essas fibras tipo 1, não treinar, não ter consistência, né? Não fazer por onde. Conheço alguns desses aí. Não fazer por onde. Pode ter certeza que, quem sabe um dia, esse cara que geneticamente não nasceu para ser um bom corredor, de tanto treinar, de tanto ser consistente, pode sim sofrer adaptações, quiçá vinha a vencer, né? Vinha a ganhar desse outro corredor. Então, assim, o treinamento promove essas adaptações, né? Isso que é o mais interessante. Então, quando a galera começa, eu vou desistir porque eu não tô conseguindo. Não desista, velho. Consistência é a alma. Pronto, né? Se você tá lá treinando e desistiu, aí você não tem como, né? O trabalho devolve, né? Sim. O trabalho devolve. Tanto você tá lá frequentemente praticando, né? Em consistência, em frequência, pode ter certeza que essas adaptações vão vir. No seu tempo, elas vão vir. E quando elas vierem, vocês vão começar a colher os frutos disso. Aí é que tá a questão. Quando a gente tá treinando, tudo bonitinho, tudo vai evoluindo. Demora um certo tempo, mas quando o cara para,
dá uma regredida boa. Famoso nisso aí. destreino, né? A Dá galera... uma destreinada boa. Dá, que cara. Pouco tempo, cara, poxa. Mas você pode explicar melhor só, mas quem tá treinando, dá essa destreinada, pra voltar vai ser mais rápido do que aquele cara que tá começando Sim. do zero, né? Total. Até isso é bom, né? Sim. Ou seja, o treinamento é tão bom que mesmo que você pare, ele é tão bom que você fala assim, beleza, pode voltar, eu vou lhe ajudar. Sim. Vai ajudar você a se recuperar mais rápido. Mas é o que a gente chama de destreinamento, né? Infelizmente, o destreinamento ele pode ocorrer por diferentes fatores. Às vezes tem um destreinamento que ele foi provocado, que é algum treinador lá que, pô, vamos descansar, vamos recuperar, você vai destreinar, ou então você vai treinar em baixíssima intensidade, enfim. Ele fica acompanhando. E tem aquele destreinamento que foi uma paralisação por uma lesão, né? O cara entrou, sei lá, de repente um overtraining, treinou tanto tempo em alta intensidade que entrou numa fadiga ali profunda e não consegue sair mais dela, tá com estado depressivo, não consegue dormir bem, não consegue se alimentar bem. E tem aquele destreinamento que às vezes acontece na maioria das pessoas, que eu tô com preguiça de fazer o que é para fazer hoje, ou então eu fiz uma viagem, quando volto da viagem não quis mais seguir a rotina de treino que seguia antes, né? Exato. E aí, galera, vocês vão perder as adaptações? Vão. Em quanto tempo? Boa pergunta, porque alguns estudos mostram que o que você ganhou de volume de oxigênio máximo consumido, você perde mais de 20%, 50% em 15 dias parado. Eita, pô, você que está escutando isso aí, quantos dias? 15 dias Oi, parado. aí. E você quer ficar um mês, final de Vou ano melhorar todo? 2 semanas que você parou. Quando você voltar, você vai sentir quando você voltar a treinar. Mas é isso mesmo. Pouco tempo a pessoa já sente a diferença quando tá treinando. Bastante. E aí, assim, uma diferença absurda, né? E ao ponto de você se sentir preocupado, na verdade. Porque você volta, tipo assim, vou tirar umas férias e não vou fazer nada. E aí, quando você volta, meio que bate aquele arrependimento, né? Caraca, não era pra eu ter parado assim, era pra ter ficado pelo menos valendo uma manutenção. Exato. Ou seja, o trabalho devolve, mas se você parar de trabalhar, você perde muita coisa que você conseguiu. Eu tô nessa vibe aí, que todo final de ano eu dava uma acalmada Uma nos treinos. relaxada. Não, vou ficar aqui 2 semaninhas, 3 sem treinar. Virar o ano ali eu volto. E toda vez era aquele sofrimento, voltar. Aí esse ano não teve isso não. Eu emendei aí, diminuí a intensidade dos treinos para não parar, continuei treinando. Mas não quis. É melhor você baixar a intensidade dos treinos, o volume, para não parar. Porque Perfeito. esse retorno é chatinho. E pode Perfeito, desmotivar também. Mas um detalhe que você falou interessante, que é legal a galera saber, é a questão do VO2. Que a gente falou aí. O que é o VO2? VO2 máximo? O VO2 máximo, o que a gente chama VO2 max, né? Ele é a sua capacidade máxima. Tem até uma briguinha na fisiologia que é capacidade ou potência, ou enfim. É a sua capacidade máxima de usar oxigênio. Usar como? Nos seus músculos, no seu coração, assim, nos seus órgãos principalmente. Então, quem tem uma capacidade maior de consumir o oxigênio, né? Puxar o oxigênio da atmosfera e usar no metabolismo, ou seja, no seu músculo, essa pessoa vai ter uma maior eficiência energética. Ou seja, é uma pessoa que produz mais energia, né? E consegue ser mais resistente à fadiga. Então é muito comum a gente ver, às vezes, um senhorzinho correndo, né? O cara faz, porra, meu irmão, o cara consegue correr tipo 5 km e nem cansa. Aquele senhorzinho ali tá melhor do que muito novinho de 23 anos. Com certeza. Né? Ele tem um VO2 bom. E por que eu tô falando do senhorzinho? Porque esse VO2, ele é atenuado, ele cai de acordo com que você vai ficando mais velho. Sim. E aí o pessoal faz, mesmo que eu treine, mesmo que você treine, o VO2 vai diminuir. A sua capacidade de usar oxigênio vai ser reduzida. Só que se você está envelhecendo e não treinar, essa redução é muito maior. É aquela coisa, galera, vai reduzir? Vai. Certo? Vai reduzir de todo jeito. Agora, não é interessante que ela tenha uma redução, mas uma redução devagarzinho, né? Mais lenta. É bem melhor. Exato. E por que eu tô falando essa questão da idade? Cara, já tiveram várias associações, estudos gigantes, né? Com muitas pessoas envolvidas, amostras muito, muito, muito elevadas, que o VO2 tem uma associação direta com mortalidade. Eita. Mortalidade cardiovascular ou mortalidade por qualquer outra comorbidade. Ou seja, vamos melhorar o VO2. Tem gente que olha para mim e faz, por que a gente tem que melhorar o VO2, a capacidade máxima de usar oxigênio, não sei o que e tudo mais? Pessoal, até então que eu saiba,
nós moramos no planeta Terra. Uhum. Eu acho que uma das principais características nossas de ser do planeta Terra é que a gente precisa de oxigênio. Se o oxigênio acabar, a gente morre, correto? Correto. Se vocês não tiverem capacidade mais de usar esse nobre gás que é o oxigênio, vocês morrem. Por quê? Porque é justamente esse gásinho que entra lá na mitocôndria e produz energia para você ficar vivo. Olha aí. Então, se você não faz nada, está sedentário, ou pelo menos tem um comportamento sedentário, está inativo fisicamente, por exemplo, você diminui a capacidade de usar o oxigênio. Por isso que as pessoas ficam mais cansadas, ficam tontas, têm dor de cabeça, ficam sonolentas. Uhum. Entende? Ah, bicho, eu fui fazer um esforçozinho aqui, já estou ofegante e tudo mais. Tô tonto. Sua capacidade de usar oxigênio está sendo perdida. E aí, cara, eu fico ouvindo isso em sujeito a uns jovens. Sim. 30 anos, 35 anos, cara. Meu irmão, fui uma caminhada daqui para lá e tô muito ofegante. É simples, a capacidade de usar oxigênio está sendo perdida. Qual é a melhor estratégia para você aumentar seu VO2, a capacidade de usar oxigênio? É fazendo um treinamento que exija do uso desse oxigênio. Qual é o treinamento? Aeróbio. Vá correr. Olha aí. Tem que correr. E o que seria... Tenho duas perguntas. O que seria ali um VO2 baixo, médio ou alto? E como a galera pode descobrir o VO2? Tem algum teste específico? Perfeito. Tem algumas associações, alguns estudos universitários, né, grandes grupos de pesquisa, inclusive no Brasil, que eles traçam perfis da população e eles tentam dividir, né, o VO2 em margens para cada idade. Então, por exemplo, possa ser que um VO2 bom para uma pessoa de 50 anos não seja o mesmo valor para uma pessoa de 30, certo? Sim. Então tem que equiparar em relação a essa tabela de referência de idade. Perfeito. Como é que a gente encontra o nosso VO2 individual e vai lá na tabela de referência e olha se está legal ou não? Tem algumas maneiras. Tem testes em fisiologia que são bem baratos, que dá para a gente fazer de boa, né? São acessíveis, só precisa que você corra. Só precisa que você corra. E tem testes um pouco mais padronizados, né, que a gente chama de o famoso gold standard, né? Esse equipamento é padrão ouro, tal, como um ergoespirômetro. Sim. Mas eu não vou pagar para fazer uma análise de ergoespirometria. Eu não estou com esse dinheiro agora. Tá, se você tá, interessante. Né? Se você já está correndo profissionalmente ou amador e quer melhorar suas zonas, enfim, seu volume, suas intensidades, suas adaptações, é interessante ter esse conhecimento num teste mais padronizado. Se não, tem como a gente predizer, estimar qual é o VO2 daquela pessoa. O teste de Cooper, aquele teste de 12 minutos, clássico, é um deles. Galera de concurso tem medo. E aí a gente precisa percorrer o teste de Cooper, realizar o teste de Cooper, e a gente pega variáveis que foi coletadas de um teste, distância, o tempo, e coloca em equações. Ou seja, então é muito tranquilo isso, porque se você coloca na equação... Lembrando, galera, que não é uma realidade absoluta, né? Sim. Mas é uma predição, ou seja, vai estimar o que seria próximo do que realmente está acontecendo ali. Então vai ter lá a equação do seu volume de oxigênio consumido. Uma corrida. E o que eu acho mais interessante é que para você saber algo que seria... O pessoal pelo menos deveria se preocupar, qual é o meu VO2? Sim. O próprio teste já motiva que você precisa fazer exercício, percebe? Ou seja, você tem que fazer o exercício. E é engraçado porque a maioria de quando vai fazer o teste de Cooper para calcular o VO2, fica assustado que não conseguiu alcançar uma tanta distância em 12 minutos. Aí, putz, meu irmão, não tô conseguindo. Né? E aí quando calcula o VO2, cara com 25 anos, aí o VO2 deu quanto? Deu 15, 16, sabe? Você faz uma comparação com ultramaratona, que o VO2 é 60, 80, né? Exato. Os caras ficam, meu irmão... O VO2 de um cara desse ele é tipo um compressor, um maluco desse. É mais ou menos isso. Sim. E o cara com VO2 de 25... 25 eu já tô sendo bonzinho. Mas já vi 16, 17. Aí os caras olham pra mim e falam, professor, isso aí é bom ou é ruim? Esse meu irmão é horrível. Horrível. Você Enfim, tá bem? Você tá eu brinco assim, galera, mas... Sabe, tipo, é horrível. Aí eu conto aquela historinha, você mora no planeta Terra, pô. Você não, a não ser que você seja um extraterrestre, eu tô sabendo agora. Mas você mora no planeta Terra, velho. Ou seja, isso significa dizer que a sua capacidade, ou seja, a forma como você tá usando oxigênio, deu um valor apenas de 17. Sabe? 17 ml de oxigênio por peso corporal. Isso é muito pouco, velho.
em comparação com um cara que tem... Não estou dizendo aqui para todo mundo ter 80. Claro. Mas normalmente quando você está treinando, você tenta melhorar essas métricas, né? Fica ali em 50, 60. Sensacional, né? Porque aí você já vai ter um efeito protetor. Sim. Um efeito protetor em relação aqui à doença cardiometabólica, doenças cardiovasculares, doenças do metabolismo. E ainda por cima, você consegue atingir zonas de intensidade mais elevada se você tem um VO2 maior. Por que eu consigo atingir zonas mais intensas? Porque aquilo ali está lhe dizendo que você é capaz de aumentar a intensidade, porque você pode usar mais oxigênio. Não é, eu acho que você pode, mas não. Ali está dizendo, você pode, você consegue. A importância que a gente fala a avaliação precede a prescrição, né? Sim. Tem cara, vou fazer o treinamento assim assado porque eu consigo. Velho, eu já conheci um monte de gente que consegue e quando terminou a corrida caiu duro no chão. Exato. Né? Exato. Às vezes você consegue porque você tá motivado, você quer mostrar serviço. Mas é interessante sim, se cuidar, fazer uma avaliação, entender como é que tá ali, né, os seus parâmetros fisiológicos para que as intensidades sejam prescritas através dessas seus resultados. Perfeito. E isso é interessante falar, não tem como não falar dos quenianos, porque a gente vê aí, ano após ano, vem um maratonista lá do Quênia, bate recordes. Atualmente tem o Eliud Kipchoge, que é correu a maratona mais rápida do mundo em 2 horas, 1 minuto e alguns segundos. E muita gente diz que é porque lá no Quênia, em uma tribo específica, tem uma altitude tipo ideal, que quando ele desce, fica mais fácil para ele. Tem isso? Tipo, você treinar numa altitude que o oxigênio é mais difícil de absorver, e quando desce, você... tem esse doping do VO2. Sim. A gente chama de ambientes extremos, né? E eu adoro essa fisiologia de ambientes extremos. Obrigado por fazer essa pergunta. Olha aí. Porque, assim, tem N estudos, os caras testando se isso vai interferir ou não, se essa resposta ela é muito rápida e, tipo, quando o cara desce de altas altitudes, ele vai perder essas adaptações, sabe? Já tem estudos antigos que, tipo, não, isso não dá vantagem, porque quando você der essas adaptações que você tem, você perde. E aí a galera fica tentando monitorar. Isso é muito difícil de fazer, cara, porque você precisa de equipamento mais rebuscado, como câmeras hipobáricas e hiperbáricas. Pra você ter noção, a medicina hoje trabalha com isso. A medicina trabalha com medicina hiperbárica, que nada mais é do que vou aumentar a pressão de oxigênio, por exemplo, sobre um ferimento que não cicatriza. Sabe? O cara sofreu uma lesão lá, teve um corte, o corte do cara não cicatriza, não tá chegando oxigenação ali, o cara entra dentro de uma cápsulazinha lá, parece um Kinder Ovo, o maluco aumenta a pressão parcial de oxigênio e ali aquele ferimento começa a cicatrizar. Uma coisa que confundem muito, é porque lá em cima tem mais oxigênio. Não tem mais oxigênio não, a diferença é de pressão de gás, é pressão. Então eu costumo falar o seguinte, aqui a nível do mar, né, na altura que a gente mora, Natal por exemplo, a gente tem uma pressão barométrica, uma pressão de gás de 760 milímetros de mercúrio, medição de unidade em mercúrio. De acordo com que você vai subindo cada vez mais alto, essa pressão diminui. Sim. Então é como se eu dissesse assim, aqui a nível do mar, a gente tem uma força que junta o oxigênio, as moléculas. Então elas ficam juntinhas. Então fica mais fácil. Se a gente parar para pensar, se tem coisas próximas a gente já conseguiu captar. Lá no Everest, por exemplo, bem baixinho. No cume do Everest, essas moléculas estão dispersas. Tem a mesma quantidade, mas estão espalhadas. Não tem uma força juntando elas, sabe? Ou seja, não tem um abraço no oxigênio. Sim. Está relaxado, então elas ficam flutuantes, estão mais dispersas. Então fica mais difícil você captar essas moléculas. Tem a mesma quantidade, mas elas estão espalhadas. O que é que seu corpo faz? Meu irmão, não vou deixar esse cara morrer asfixiado nunca. Na fisiologia, a última opção é a morte. Aprenda isso. Seu corpo não deixa você morrer assim fácil não, velho. Ele vai criar umas adaptaçõezinhas ali pra você ficar vivo. Exato. Uma dessas adaptações é liberar um hormônio, que é top ele. Que os caras gostam de usar, inclusive, pra correr mais. Eita, eu falo aqui, eu vou falar. Fala. Um hormônio chamado EPO, eritropoietina. O que esse hormônio faz? O hormônio é produzido lá nos seus rins, vai na sua medula óssea, e começa a aumentar a produção de sangue. Ou seja, se você tiver mais sangue circulando, você consegue captar melhor oxigênio. Sim. Entende? Então o cara tá lá, não tô conseguindo respirar, tô ficando asfixiado e tudo mais. O cara vai ficando em acidose metabólica, ofegante, fadiga, náusea, tá morrendo, congelado. E aí o corpo dele começa a se adaptar.
Começa a produzir esse hormônio, eritropoetina. Aí o hormônio vai lá na medula óssea dele, produz mais sangue. Ou seja, meu irmão, vou deixar você morrer não. Agora eu vou aumentar a quantidade de sangue que você tem e o pouquinho de oxigênio que você conseguir captar vai funcionar para o seu metabolismo. Ou seja, você vai ficar vivo. Só que isso não dura muito tempo não, meu irmão. Sim, é uma sobrevida. Exatamente. E o cara vai lá só para resistir e tudo mais. Por isso que quando os caras estão escalando o Monte Everest, por exemplo, tem as estações, né? Sim. Então eles escalam tantos metros, a barraquinha lá, aí tem um balãozinho de oxigênio. A barraca é hiperbárica, na maioria são. Sabia não. Fecha a barraquinha lá, tem lá a maquinazinha jogando oxigênio, os caras... Vamos dormir, amanhã a gente sobe mais tantos metros e assim sucessivamente. Então vão sofrendo aquelas adaptações para conseguir chegar lá no pico do Monte Everest. Quem está morando lá em cima tem essa vantagem? Tem. Tem. Né? Algumas cidades peruanas, por exemplo, na Bolívia, né? Os caras têm um VO2 lá em cima, por exemplo. O pessoal vai, pô, se esse maluco vir para cá, vai detonar aqui jogando contra um time de futebol aqui, por exemplo. Só que essas adaptações não são tão significativas ao ponto do cara dizer assim, pô, eu tenho um maior desempenho do que você. Sim. Por quê? A massa, né, de ar, ela altera, inclusive, o peso das coisas. Então, por exemplo, se você está aqui, você tem tantos quilos hoje aqui, agora. Aí tu fez uma viagem, chegou lá em cima, a pressão não é menor? Você está mais leve lá em cima. Mais leve. Fica mais fácil, né? Entende? Ou seja, se você está correndo aqui com o seu peso corporal, lá em cima você vai correr, você vai perceber que você está meio que... Por que é que eu estou me sentindo tão pesado como eu estava lá, entendeu? Sim. Então você vai se sentir um pouco mais leve. Então fica aquela coisa meio que... Sabe, numa balança, no equilíbrio. E aí, aqui eu estou sentindo a dificuldade, mas também você está sentindo um pouco mais leve. Ou seja, será que você está gastando a mesma quantidade de energia que você estivesse gastando se você estivesse aqui? Sim. O outro ponto é, quando um cara desce lá do Monte Everest, ele vai descer pronto, preparado para correr, ele perde as adaptações. Eita. Então, em pouquíssimo tempo, ele vai perder essas adaptações. E aí foi que criou-se lá as estratégias de vamos simular o Monte Everest aqui, a nível do mar. Como é que os caras simulam asfixia? Como? Máscara de treinamento. Sabe o treinamento com máscara? Antes da pandemia, todo mundo queria usar o treinamento com máscara, né? A galera começou a usar as máscaras e pô, não quero mais usar essa máscara não. Mas aí criaram aquelas máscaras de altitude, que era para tentar simular as adaptações que você ganhava lá. Dificultar, né? Dificultar a oxigenação. E aí tu ia correr com a máscara, né? Você ia correr com a máscara. E aí tem um estudo bem legal, bem interessante, que os caras colocaram o pessoal para treinar com a máscara para saber se ia aumentar o VO2 através da produção da eritropoetina. Então, tipo, eu não vou tomar eritropoetina, não vou injetar eritropoetina aqui na nível do mar. Eu vou treinar com a máscara, que aí meu corpo naturalmente vai produzir eritropoetina. Esse seria o intuito, né? Na teoria. Na teoria. E os caras treinando com a máscara lá e tudo mais. Só, velho, que os caras estão aqui. Ou seja, quando acaba o treino, tem que fazer o quê? Tirar a máscara, pô. Aí perde. Mas o VO2 aumentou. Aí os caras, pô, meu VO2 aumentou, meu VO2 subiu. Pega, dá certo, a máscara dá certo. Mas aí os pesquisadores ficaram... Bem, mas aí não teve alteração sanguínea. Por que é que o VO2 aumentou? E veja que interessante. O VO2 aumentou porque o cara ficou com dificuldade de respirar, de ventilar. Sim. E o VO2 aumentou porque ele fortaleceu a musculatura diafragmática. Ou seja, o cara criou uma resistência com a máscara, tinha dificuldade para respirar e a musculatura dele do core, que ele não trabalhava, fortaleceu e ajudou a ventilação. Então não precisa botar máscara, basta treinar o core, basta treinar a sua respiração, que isso já impacta diretamente no seu VO2. Perfeito. Treinamento respiratório, né? Exato, treinamento respiratório, que não é muito comum, né? Não é muito comum. Não vê assim. A gente desaprende a respirar, né? A gente respira muito bem quando nós somos recém-nascidos, bebês, e a gente vai crescendo, desenvolvendo. É tanta coisa pra gente ter foco que a gente desaprende a respirar. A verdade é essa. Perfeito, muitos assuntos. Botar uma água aqui enquanto a gente fala dos nossos patrocinadores aqui do podcast. Pois não. Nós temos aqui a Gold Nutrix, que patrocina, que apoia o nosso projeto aqui do Bora Agir Podcast, que é uma das maiores lojas de suplementos aqui da nossa cidade. E fica ali na Romualdo, do lado do SEI. O Instagram deles é @GoldNutrix. Lá tem uma grande variedade de suplementos, principalmente para a galera da corrida, do triatlon. Então, deixar aqui o link do perfil deles na descrição. Se você chegar lá e falar Bora Agir, você ainda tem um descontozinho especial. Então, aproveita e vai conhecer lá a Gold Nutrix, que tem que valorizar, né? Quem apoia Total. os nossos projetos.
E voltando na parte da máscara, que você disse que tem todas essas adaptações, e eu queria falar aquilo que eu mostrei para você no início. A gente já falou de algumas das adaptações. A gente que corre, a gente que faz triatlon, usa muito as panturrilhas. E eu vi lá um comentário, assim, uma postagem sobre o metabolismo energético das panturrilhas. Perfeito. Elas são importantes mesmo assim para quem corre? Demais, velho. Porque se a gente pensar numa adaptação natural, né? Desde quando nós éramos caçadores-coletores, que precisávamos se deslocar por distâncias absurdas para fugir, né, de predadores, de não ser morto por isso, e para também se alimentar, buscar alimento. Desde quando a gente foi sofrendo essa adaptação, né, para se tornar seres bípedes, eretos, que precisou sofrer essa adaptação natural na musculatura da panturrilha, então você imagina a seguinte situação: imagina a sua panturrilha com uma redução, né, significativa de fibra tipo 1. Só lembrando, né, para a galera não esquecer, a tipo 1 é oxidativa, ou seja, usa melhor oxigênio. E é por isso que a gente consegue, mesmo que não seja treinado, a gente consegue se deslocar caminhando em baixa intensidade, né, a algumas distâncias, 2, 3 km, 5, 6, enfim, caminhando. Só que em algumas pessoas, inclusive tem alguns estudos com biópsia em atletas velocistas, por exemplo, que esses caras têm na panturrilha uma predominância interessante da fibra tipo 2, fibra de velocidade. Por isso que os caras conseguem impulsionar melhor a saída do bloco, né? Só que em compensação, os caras também apresentam fadiga precoce. Esses caras não conseguiam fazer um longão, por exemplo. Pode até ser que sim, esses malucos são meio que um mutante. Mas assim, os caras iriam cansar, né? Iriam sentir desconforto na panturrilha. E aí aquele estudo assim mostra o quê? Que o pessoal decidiu avaliar a transição metabólica da musculatura da panturrilha, né? Então o pessoal ficou fazendo flexão plantar, né? Ficou fazendo lá um treinamento de panturrilha e o pessoal ficou monitorando a contribuição energética da panturrilha. O que é interessante é que muita gente fala, né, a divisão lá, esse aqui é um treinamento aeróbio, esse aqui é um treinamento anaeróbio, sabe? Aquela coisa da briga dos metabolismos. Esse aqui é anaeróbio, ou seja, não tem participação de oxigênio. Esse aqui é aeróbio, tem participação de oxigênio. E aí o pessoal identificou o seguinte, que, por exemplo, em 15 segundos você já estava tendo contribuição do oxigênio, ou seja, do metabolismo aeróbio, mesmo fazendo esforço elevado, potente. Veja a importância lá da tipo 1 na panturrilha, por exemplo. Quando chegou em 30 segundos, a contribuição já era gigante. Já era imensa. Em 30 segundos. Você que faz só força, agradeça o treinamento aeróbio. Em 30 segundos, a contribuição já era imensa, significativa. Em 1 minuto, predominantemente aeróbio. Então, quando a gente pega livro de fisiologia, eu pegava livro de fisiologia do exercício lá, para estudar na graduação, por exemplo, tinha lá as divisões do metabolismo, né? Tem uns gráficos, não sei se você lembra, tinha lá as curvaturas lá e tinha lá até tantos segundos treinando o sistema ATP-CP, né? Depois de tantos segundos é sistema glicolítico. Galera, não é bem assim não. Não é bem assim não. Por que então a gente aprende essa diferença? Você pega um livro, às vezes tem erro de tradução, né? E aí a gente começou a usar aqui nas faculdades, no Brasil. Ou então às vezes você só se resumiu a ficar lendo o livro ali, por exemplo, não atualizou com artigo, com estudo, com novas pesquisas. Mas o que a gente sabe hoje é que a contribuição do treinamento aeróbio, ou seja, do oxigênio na produção de energia, ocorre antes dos 30 segundos, cara. Então você não precisa estar achando que se eu vou treinar só até 20 segundos, porque aqui é anaeróbio, sabe? Não tem oxigenação. Galera, nada a ver. Já tem oxigênio ali, né? Desde quando você se levanta, começa a caminhar e deu 15 segundos ou até menos que isso, já tem uma contribuição já predominantemente de oxigenação naquela fibra muscular. E até então, que se você não faz nada, né? Se você não faça nenhum tipo de exercício físico, beleza, mas você respira, né? Sim. Então, predominantemente a fibra que você usa na maior parte do seu dia é tipo 1. É fibra oxidativa. E é outra forma que eu tento convencer o pessoal. Assim, meu irmão, você não gosta de fazer exercício físico, por exemplo? Não. Beleza. Mas você faz o quê? Levanta, escova os dentes, faça assim, assim, assado. Beleza. Até para você fazer isso, você precisa dessas fibras. Então tente melhorar pelo menos essa funcionalidade do seu dia a dia, cara. Você vai ver que seu dia vai ficar mais produtivo, vai ser mais ágil, entende?
Então a contribuição é imensa. É imensa. Perfeito. E outro detalhe também, que é um dos motivos da galera entrar na corrida, é a questão de emagrecer. E o exercício, para emagrecer, é melhor fazer exercício aeróbico, anaeróbico? O que tem aí nos estudos? Você sabe que tem umas polêmicas aí, né, dos gurus aí da nossa área da saúde, educação física, principalmente, que é o seguinte: não faz aeróbico não emagrece. Meu irmão, eu não consigo nem entender esse raciocínio, né? Como eu sou da fisiologia, quando eu paro para pensar numa abordagem dessa, às vezes eu sei que os caras fazem para polemizar, para chamar atenção, né? Pô, eu vou falar isso aqui porque vai pegar mais like aqui, vai ter mais seguido, vai chamar atenção para ele desenvolver o assunto. Mas entenda uma coisa: gordura que está associada à obesidade, gordura, ela é oxidada. Olha o nome. Oxidação. Vem da ação do oxigênio. Sim. E na fibra muscular só tem uma coisa que usa oxigênio: mitocôndria. E como é que você faz seu músculo criar mais mitocôndria? Treinando aeróbio. Então entenda, se você aumenta a capacidade de usar oxigênio, você aumenta a capacidade de oxidar mais gordura. Entende isso? Sim. Então aquela coisa, não, você tem que fazer musculação, cara, porque musculação vai... O nome disso aqui, na verdade, é desejo pessoal, sabe? É desejo pessoal, velho. É o personal que ele ama musculação, tá tudo certo. Até porque, por exemplo, eu sou do powerlifting. Sim. Tá tudo certo, mas você não vai treinar o cara pelo seu desejo pessoal, não, velho. Você vai treinar porque ele procurou para treinar aquilo. É o desejo dele, é o objetivo dele. Ah, se você não gosta de corrida, por exemplo, beleza, direciona o cara que treina corrida. E assim sucessivamente. Que emagrece, é simples. É fazer uma integração das coisas. Você aumenta a quantidade de mitocôndria correndo, caminhando, treinando aeróbio. Sim. Se você aumenta a capacidade e a quantidade dessas mitocôndrias, você consegue oxidar mais gordura. E sabe uma adaptação que a gente nem chegou a falar aqui agora que eu lembrei, que é muito interessante? Nós temos alguns tipos de gordura. Que a galera fala gordura. Sim, sim. Tem aquela gordura generaliza, que se generaliza. Tem a gordura branca, que é a gordura que todo mundo quer perder no emagrecimento. A galera não é amarela não? Pois é branca. E tem a gordura marrom, que é uma gordura que ela é boa, ela gera termogênese, né? Ela gera maior gasto calórico, só que ela não está em todas as partes do nosso corpo, sabe? Ela está mais próxima da nossa medula espinhal, próximo das costas, ou seja, ela não tem uma capacidade gigante como a gordura branca tem de tomar conta do nosso corpo, de estoque. Qual a diferença entre elas duas? A gordura marrom, essa gordura marrom, ela tem mais mitocôndria. Ou seja, ela produz mais energia. Por isso que é marronzinho. Por isso, né? Que é marronzinha. As mitocôndrias, elas não têm tanta quantidade na gordura branca, na que a galera quer perder. Entende isso? Se não tem tanta mitocôndria, a capacidade de oxidar a gordura é perdida, ou seja, é reduzida. Então, beleza, o que é que tem a ver a gordura marrom com a branca? O treinamento faz com que você produza substâncias que ativem a gordura marrom, vá na gordura branca e a gordura branca se transforma em gordura marrom. Eita, danado. Ou seja, ela ganha adaptação. E a gente fala, pô, o professor falou em transformação. Ela ganha adaptações, ela se remodela e fica com características da gordura branca. Desculpa, da gordura marrom. Então a gordura branca está com características da gordura marrom, aquela que gasta mais caloria. Entende? Isso é muito bom, velho. Aí o pessoal faz, então não é mais gordura marrom. Recebe outro nome. Aí vem a terceira gordura. Aquela gordura branca que agora está com característica da marrom, se a gente parar para pensar em cores, mistura branca com marrom, fica bege. E aí sai o nome da gordura. Gordura bege. Então a gordura bege é a gordura que você adapta, que você ganha, né, transformando ela quando você faz treinamento aeróbio. Aí tem estudo de como você pode ativar mais essa gordura no frio, sabe? Sim. Já tem estudos que botou o cara para correr no frio e percebeu que a termogênese aumentava mais na gordura marrom, que nessa gordura bege, né? Iria gastar mais calorias. Alguns estudos com suplementação para saber como é que se aumentava essa termogênese, sabe? Aumentava mais esse gasto calórico, enfim. Aí você começa a brincar de volta com aqueles ambientes extremos, sabe? Já ia fazer outra pergunta em relação a isso. Questão, a gente falou de altitude e temperatura. A pessoa treinar num local muito quente, vai pro frio ou do frio pro quente? Cara, o nosso sistema de resfriamento é muito inteligente, né? E de produção de calor também.
né? A gente chama de termorregulação isso, na fisiologia. Então, por exemplo, se você é um cara que prefere correr no calor, correr em horário mais aquecido, mais quente, a umidade relativa do ar, você olha lá, putz, sabe, você está encharcado, fica encharcado logo. Você tem que pensar numa seguinte situação. Se você está produzindo energia e você está produzindo calor, você vai ficar superaquecido, beleza? Sim. Você precisa se resfriar. Nosso sistema de resfriamento é produzindo e liberando suor. Beleza? Exato. Só que eu falo assim pra galera, de onde é que tá vindo o suor? Aí tem gente que faz. Meu irmão, nunca pensei nisso. Pois é, o suor, ela é composto em sua maior quantidade de água, correto? E de onde é que vem a água do seu corpo? Predominantemente do seu sangue. Sim. Então, se você tá perdendo o suor, você tá diminuindo o seu volume de sangue. Eita. Então, você tá transpirando, tá lá produzindo sudorese, muito suor, muito suor, muito suor. Beleza, aquilo é bom porque aí você tá produzindo suor para resfriar o seu corpo devido você ficar submetido ou estar submetido a um local muito quente, muito aquecido. E você fica produzindo suor para se resfriar. O suor vai, goteja na sua pele, aí vem lá a massa de ar, vem o vento, né? O vento retira as partículas de água e você fica refrescado, você melhora resfria. A sensação, melhora a sensação. E aí seu sangue não fica superaquecido. O pessoal faz. Por que é que isso que tem que acontecer? Porque o nosso sangue tem que ficar dentro de uma margem de 36 a 38 graus Celsius. Ele não pode fugir de 38, porque senão você fica com febre. Exato. E ele não pode cair de 36, entende? Senão você vai ficar com hipotermia. E aí se a gente parar para pensar assim, rapaz, eu nunca tinha me tocado, eu coloquei um termômetro e eu tô com uma temperatura de 37 graus. Tá, a temperatura do ambiente quando tá 37 graus já tá quente? Já tá quente pra cacete, não tá? 37 graus. Já. Nosso sangue, por natureza, é quente. E de onde é que vem esse aquecimento? Do seu músculo se contraindo. Eita. Produzindo energia. Aí bora pro calor. Você tá contraindo o músculo, tá produzindo energia. Produzindo mais calor. Esse calor tem que ir pra algum canto, amigão. Vai pro seu sangue. Aí seu sangue começa a fazer o seguinte. A temperatura tá subindo. Se subir muito, o maluco vai ficar com febre, vai começar a torrar, vai assar os órgãos dele aqui. Sim. Eu tenho que botar esse calor pra fora. Lembra que fisiologia é uma opção é a morte. Uhum. A forma que ele faz de jogar esse calor pra fora é jogando suor na sua pele. Água do sangue. Tirando água do sangue. Se você diminuir a quantidade de sangue, correndo ainda lá, transpirando muito, seu coração fica sobrecarregado. Eita, nossa. Que entende? Ele fica tentando... O coração tá lá bombeando sangue pra ir pro músculo. Aí faz, cadê o sangue, meu irmão? Virou suor. O maluco tá desidratando. O maluco não tá reidratando, não tá repondo, transpirando. E o coração sobrecarregado. Aumenta a frequência cardíaca. Começa a aumentar a frequência cardíaca. Até chega um momento que o cara, putz, não sei porque eu parei, tô tonto, vou desmaiar. A famosa quebrada que o povo fez, quebrei. Exatamente. O treinamento pode melhorar isso? Pode. Aclimatação ao exercício. Vou dar um exemplo aqui prático. Jason, vou correr em Mossoró. Ixi, Maria. Rapaz, disseram que a corrida lá é 3 horas da tarde. E a gente olhou aqui como é que vai estar o tempo lá, meu irmão. Vai estar quente. E beleza, aí onde é que você está morando? Rapaz, tô morando num canto que não é muito quente, não. O que é que eu poderia fazer para quando chegar lá não me sentir tão prejudicado? Aclimatação. E essa aclimatação é massa, você consegue fazer em 15 dias, cara. Até 15 dias. Em até 10 dias você já tem uma adaptação muito boa. Como é que é a aclimatação? Você precisa treinar, certo? Com as partes do seu corpo expostas a liberar mais suor. Ou seja, a transpirar precocemente. Então, por exemplo, você quer que seus braços liberem suor mais rapidamente. Então, tu vai treinar de regata, por exemplo. Né? Uma blusa sem manga. Você quer que você transpire mais suor em todos os seus membros inferiores, todas as suas pernas. Beleza, vai correr de sunga. Então, quanto mais exposto ficar naquela região, mais rápido vai ser a liberação daquele suor. Mais rápido vai ser o controle da temperatura, da termorregulação. Sim. Em até 14 dias você já tem uma adaptação legal. E aquela coisa, putz, mas eu vou continuar suando. Eu vou me prejudicar, porque se eu continuar suando, você falou que o meu volume de sangue vai diminuir, vai sobrecarregar meu coração. Em até 14 dias, você consegue fazer seu corpo se adaptar a reter mais água. Olha que massa. Sim. Ou seja, seu volume de plasma, seu volume de água aumenta. Então, mesmo que você vá perder a água em forma de suor, isso não vai sobrecarregar tanto o seu sistema circulatório. 15 dias de treinamento. 14, 15 dias de treinamento. Perfeito. Termorregulação do exercício. Como é que funciona no frio?
O cara vai correr no frio. Calma. Vai, tô empolgado aqui, pessoal. Antes de chegar no frio, eu queria até contar uma história em relação a isso. Teve até uma pessoa que faleceu numa corrida aqui. Eu lembro disso. Lembra? Lembro. Que ela passou mal um dia antes, desidratou e mesmo assim quis correr, veio a óbito. Isso. Então, vai muito do que você falou aqui. Ela já tinha perdido muito líquido, foi correr, perdeu mais, o coração trabalhou demais e não aguentou. Exatamente. E infelizmente, né, chegou a falecer. E eu dou esse exemplo, inclusive. Quando eu estou falando sobre a termorregulação, eu conto essa história, né, que aconteceu aqui. E outras histórias que acontecem, por exemplo, em treinamento militar. Às vezes acontece muito do cara ter uma insolação, né, por superaquecimento, por exemplo. E aí, infelizmente, não teve o resgate, né, não teve o socorro de maneira muito rápida e o cara chegou a falecer por superaquecimento. O pessoal fala assim, como é que esse sangue... mas como é que eu consegui fazer o sangue voltar à temperatura que era para ter antes, né, de 36 a 38? É justamente o resfriamento do suor. Né? O suor resfria sua pele e esse resfriamento externo vai fazer o sangue voltar à temperatura. Por que nessas pessoas elas não conseguiram ter esse resfriamento? Como você falou, não tinha mais a água ali suficientemente para produzir suor. Chega uma hora que aí tem uma região do nosso cérebro, né, para a galera que está em casa, o hipotálamo. É ele quem controla muito isso, é quem controla a sede, quem controla a fome. E aí é o nosso principal termômetro, o termostato. E ele controla sozinho, você não precisa pensar. Ele vai lá e tenta controlar isso. Só que aí, Pedrão, tem uma hora que se você tiver tão desidratado, uma forma, né, que ele reage é desligamento hipotalâmico. Ele não funciona mais. E se ele não funcionar, tudo que eu falei para você é perdido. Nada vai funcionar. Ou seja, o resfriamento, né, o controle da frequência cardíaca em relação à quantidade ou não de sangue circulando, tudo isso vai ser perdido. Perfeito. Mais duas perguntas na parte do calor. E aquela estratégia da pessoa jogar água no corpo, assim, pode ajudar no... Cara, tem muito estudo com, né, eles chamam de pré-resfriamento ou resfriamento durante. Tem um professor, publica muito artigo sobre isso, ele também é corredor, né, o Timothy Knox, lá da África do Sul. E ele escreveu um nome, se a gente for traduzir ao pé da letra, seria Afogados, o título do livro, né? Em português seria Afogados. Por que ele decidiu escrever esse livro? Tinha uma amiga, professora, pesquisadora, que foi correr uma maratona lá, e por algum motivo, enfim, ela também faleceu, né? E muitas associações foram feitas para tentar identificar a causa da morte, e parece que aquela famosa ingestão, sabe, de água durante a corrida, possa ter contribuído, enfim, de alguma maneira para isso. E aí ele escreveu o livro Afogados, tipo defendendo que não deveria ser interessante você estar consumindo ali, por exemplo, ingerindo, né, volumes de água, ou junto às vezes com carboidrato simples durante a corrida, porque isso poderia atrapalhar, né, sua performance na corrida. Sim. E aí passaram-se a usar a estratégia de resfriamento, junto com enxágue bucal de carboidrato. Ou seja, ao invés de você colocar a água ou com carboidrato na boca e engolir, você fazia um enxágue e cuspia. Que é como a gente, né, percebe na maioria de corredor hoje em dia. Coloca lá, faz um enxágue bucal, passa um pedacinho lá e cospe. Porque algumas enzimas são ativadas já na boca, no trato digestório, já começa a ser ativadas já na boca e ativa regiões cerebrais que vai melhorar a sua performance. Ou seja, não precisava ter engolido, né? E aí ele submeteu, começou a fazer estudos sobre isso e tudo mais, e começou a propor que a galera fizesse um enxágue e não ingerisse de fato durante a corrida. E aí vem as outras estratégias de resfriamento. Pô, tô me sentindo superaquecido, joga água na cabeça para dar um resfriamento. Vou fazer o resfriamento antes da corrida, né? Tem muito isso de chegar assim no local da corrida, você vai fazer o aquecimento lá, mas já começa a fazer um pré-resfriamento, que seria o quê? Montava um esquema de hidratação com líquidos gelados, água gelada, repositores hidroeletrolíticos gelados, gelo, colocava gelo próximo do seu corpo. Tem a galera que ficava dentro do carro funcionando com o ar-condicionado ligado, né? Se tivesse como ficar próximo lá do ponto de largada da corrida. E aí os caras criavam estratégia de pré-resfriamento, né? Que vem a galera confunde com a crioimersão, né? Que dá de recuperação. Não é a mesma coisa, né? É você tipo assim, eu vou tentar resfriar meu corpo o máximo que eu conseguir, para quando ele entrar em aquecimento, ele não fique superaquecido, sabe? Ele fique mais funcional. Se isso funciona ou não, né? Tem estudos que falam que funcionou,
tem revisões sistemáticas, estudos, né? Que compilaram mais estudos e falam que não tem nada a ver, que não tem efeito. Então tá naquela coisa se vai funcionar, se não vai funcionar. E até vou aproveitar aqui a deixa e lembrar, né, da participante que teve aqui de Mari. Sim, né? Grande Mari. Grande Mari, foi aluna minha de graduação e eu tive a honra de orientar ela no TCC. E a gente trabalhou com pré-resfriamento, né, em corredores. A estratégia que a gente decidiu usar, depois de muita leitura, foi um trabalho bem interessante, foi usar sacos com gelo, né, com aquele ziplock, colocava gelo na porção do quadríceps, antes da galera começar a corrida. E aí a estratégia era, se a gente colocar gelo e pré-resfriar a periferia, né, será que vai ter alguma associação com a recuperação cardíaca e diminuir também a taxa de sudorese? Né? Essa era a nossa hipótese. E por incrível que pareça, o estudo ficou bem feito e tudo mais, não teve uma diferença estatisticamente significativa nessa questão da recuperação da frequência cardíaca, mas, salvo engano, teve uma diferença na questão da transpiração. Só que tem as limitações, né? A forma como a gente avaliou a sudorese foi por meio da equação. Sim. Né? Então isso já, querendo ou não, já tem uma limitação muito grande, que você vai usar ali um cálculo matemático, né? Para saber se aquela galera, se o pessoal tinha perdido muito peso ou não através da perda de suor. E isso gerou uma certa limitação, mas foi bem interessante o estudo de Mari, né? Porque durante essa leitura a gente identificou vários estudos e estratégias diferentes para fazer o pré-resfriamento. Perfeito. E a última pergunta da parte do calor, da temperatura, é em relação a você treinar com menos roupa. Você falou aqui, seria interessante, porque vê muita gente correndo sem camisa e tal, seria interessante para ajudar nessa adaptação. Sim, se o pensamento for, eu vou ser submetido a um calor, né, ou a uma temperatura mais elevada do que na minha cidade durante uma prova. O mais interessante é esse. Eu vou tentar correr com a menor quantidade de roupa possível, só não vai correr nu, galera, pelo amor de Deus. Menor quantidade de roupa possível para você adaptar, né, a sua pele. E aí você conseguir transpirar nesses locais que ficaram mais expostos ao calor. Aí o gelo seria a mesma coisa. Um exemplo simples para a galera entender de vez, que é, eu vou para uma cidade que é muito fria. E lá eu não queria sofrer tanto pelo frio. Não quero sofrer tanto pelo frio. Como é que eu deixo meu braço mais resistente ao frio? Suportar mais ao frio? Simples. Vai para um local, vai para uma câmara frigorífica. Sim. Aqui ainda é difícil achar um local frio, né? Vai para uma câmara frigorífica lá, fica praticamente sendo congelado, um exemplo, e deixa só seu braço lá descoberto lá. Você tá de moletom. Só seu braço aqui tá sem manga, entendeu? Só seu braço tá sofrendo com frio. E aí vai ser aquele braço, vai ser aquele membro ali que vai sofrer adaptação a ficar mais resistente ao frio. Então, se o cara quiser ficar mais resistente ao frio, se for correr num canto muito frio, por exemplo, ele vai ter que ser submetido a esse tipo de estresse para ganhar essas adaptações e quando for para esse local frio de fato, ele apresentar essa resistência, né? Ele não conseguir, não apresentar tanto sofrimento ali, por exemplo, durante uma corrida num local muito frio. E uma coisa interessante em relação ao frio também, porque o povo, por que eu tô tremendo, né? Sim. Por que eu tô tremendo? Isso é uma resposta do corpo, né? Fazer o músculo... Perfeito. É aquela questão do sangue, né? Sempre olhar a temperatura do sangue. Se caiu de 36, o cara vai entrar em hipotermia. E aí, em fisiologia, a última opção é a morte. Exato. E aí, é legal porque o hipotálamo, né? Aquele órgão que eu falei para você que está a nível cerebral, ele recebe a informação da sua pele. Né? Porque você tem na pele receptores, né? Eles conseguem identificar se está muito quente, se está muito frio, que são os termorreceptores, receptores de temperatura. Então, você está num canto muito frio. Aí os receptores mandam informação lá pro seu hipotálamo e ele faz, chegou a informação aqui que a gente precisa produzir calor porque o cara tá com frio. Sim. Tem duas maneiras de você produzir calor no nosso corpo, né, de maneira automática, que é, vou mandar uma informação pro músculo se tremer. E o músculo fica se tremendo de maneira involuntária. Sim. Né? Não é você que quer se tremer. Exato. Seu músculo tá se tremendo. A galera, por que meu músculo tá se tremendo? Vera, que é para contrair, relaxar e produzir energia, produzir calor. Que você tá no frio. A segunda maneira é, eu vou gerar uma contração, uma constricção dos vasos. Porque imagina a seguinte situação, você está num local muito frio. Se você ficar mandando sangue o tempo todo lá pro seu dedo, para sua periferia, você vai desproteger seus órgãos vitais. A galera não lembra deles, né? Coração, pulmão, fígado, pâncreas, enfim. Como é que eu vou proteger meus órgãos? Como é que eu vou fazer para meus órgãos não ficar congelados? Tem que aquecer. Qual é o local do seu corpo que é mais quente, mais aquecido? É seu sangue. Aí o que é que o hipotálamo faz? Manda informação lá para os vasos sanguíneos e diz assim, se contraia.
Aí quando ele se contrai, os vasos, o sangue volta lá para a região central. Então já percebeu que no frio a gente fica com os dedos roxos, né? Exato. Aquele dedinho roxo lá é porque não está chegando oxigênio suficiente para deixar aquela coloração mais avermelhada. É aquele pigmentação mais avermelhada. Então quando a gente fica lá se tremendo com o dedinho roxinho, galera, é o corpo tentando livrar a gente, né, de uma hipotermia, Exato. de um resfriamento profundo. E isso atrapalha muito a performance em quem Nossa, não é velho. adaptado, né? Total. Os caras sofrem, né? Por exemplo, vamos comparar a nossa cidade aqui, Sim. que a gente reside, e se for praticar qualquer tipo de esporte, principalmente com a corrida, um exemplo, os caras vão sofrer bastante, né? Coloca gorro, touca, moletom, calça, tênis, mas ainda... Chega a facilitar ter cãibra? O frio ou não tem relação assim? Cara, tem sim. Tem porque, por exemplo, se a gente pensar que para contrair um músculo você tem que ter um nervo, né? Tem que ter um neurônio chegando lá no músculo, que ele manda o potencial de ação, uma descarga elétrica, e o músculo se contrai. Isso é sugestivo, já teve alguns estudos aí antigos, que diz o seguinte: quando o cara tá num canto muito frio, esse potencial elétrico que chega no músculo se contrai, parece que é prejudicado. Eita. Parece que é prejudicado. Inclusive, a gente também não pode esquecer que o coração é um músculo, né? Sim. E os caras já falam, em locais muito frios, já teve estudos antigos aí, enfim, que os caras mostram que teve pessoas que sofreram parada cardíaca porque o estímulo elétrico pro coração bater foi prejudicado, foi perdido. Ou seja, o cara teve parada cardíaca porque tava no frio. Então, assim, tanto diminui o poder de contração muscular, ou seja, aquela velocidade que você tinha parece que pode ser prejudicada, como pode diminuir a sua capacidade cardiovascular, que é aquele bombeamento do coração, né? E a circulação do seu sangue também pode ser prejudicada. E lembrando, o sangue está em maior concentração na região central. E aí você está contraindo o músculo, você precisa mandar sangue para o músculo. Só que ele prefere ficar aqui na região central para poder salvar você do frio. Exato. E falando em cãibra também, no calor também, né? Questão da desidratação vai favorecer ali. Exato. E aí essa cãibra é principalmente pela perda de minerais, né? Principalmente sódio e potássio. E aí o pessoal perde bastante sódio, que são íons super importantes, por exemplo, para gerar essa descarga elétrica e contrair o músculo. E se a gente apresentar esse desequilíbrio de sódio, potássio, as famosas bombas de sódio e potássio do músculo, normalmente as contrações elas podem ser prejudicadas. Aí entra aquela preocupação lá da reidratação ou da reposição do que foi perdido, né, no suor. Mas vou voltar a falar da termorregulação. Já foi mostrado que quem treina e se adapta na termorregulação perde menos sódio. Olha aí, mais uma adaptação. Mais uma adaptação. Que ajuda mais uma adaptação. Perde menos sódio, sofre menos com cãibra, com ineficiência energética e tudo mais. Cara, tem muitas informações. Você que está escutando aí no Spotify ou você que está assistindo pelo YouTube. A gente falou aqui de várias informações, várias adaptações que a pessoa tendo conhecimento disso pode estar melhorando ali a performance dela. Com certeza. Porque a gente falou aqui da melhora da adaptação do coração, questão da temperatura também, pressão, oxigênio, VO2, que mais que a gente... Panturrilha, a importância... O tipo de fibra muscular, consumo de oxigênio, emagrecimento. Tem mais alguma coisa que é... Muito. Tinha que ser um podcast, um episódio de 4 horas aqui. Me convida de novo, ele vai me convidar de novo pra vir aqui. Mas, assim, teria mais alguma coisa assim, interessante nesse meio aqui que a gente venha conversando relacionado com a corrida, pra gente estar falando pra galera, alguma coisa que a gente não falou e seria interessante falar? Tem. É que a gente, assim, se a gente falar no meio da corrida, principalmente você que trabalha de fato, né, o tempo todo com isso... treina, recupera os atletas, né? Os não atletas também, enfim. É uma possibilidade, cara, que eu enxergo como algo fantástico, certo? Barato de início, né? Eu falo vou começar a correr. Só começa mesmo. Sabe? Só começa. Porque é um pouco diferente de quando o cara vou começar a fazer musculação, por exemplo. Você precisa ir pra academia... Aí você não gosta, você tem que se deslocar. Então, parece que a aderência, né, a corrida, a caminhada, ao treinamento aeróbio, ela é sugestiva porque se torna mais fácil porque você consegue fazer em muitos locais. E quando eu estou puxando muito para a fisiologia clínica agora, na minha atuação profissional, eu vejo quantas pessoas estão morrendo
infartando. Por exemplo, o Covid, né? Sim. O Covid chegou, deixou sequela, e muitas das sequelas que o Covid deixou foi a níveis circulatórios e cardiorrespiratórios. Então tem pessoas que teve Covid e agora tá tendo problema com água na pleura, por exemplo. Né? Tem deficiência de respirar, não consegue respirar. E aí quando você para analisar, esse cara era um cara inativo fisicamente, às vezes nem era, mas em sua maioria nunca caminhou, nunca fez um exercício. Então veja a corrida como algo que você consegue ter adaptações diárias, semanais, mensais. E são adaptações que você ganha e precisa lembrar que tem que continuar para se manter. Ou seja, você precisa fazer uma manutenção daqueles ganhos. E os ganhos não tem nem relação com o que o cara vai gastar caso ele adoeça devido ao VO2 dele estar baixo. Então, se você parar para pensar, eu tenho que fazer isso para poder meu VO2 subir e eu não ficar doente? Sim, para calcular o quanto que você ia gastar de doença, né? Que eu não quero que vocês fiquem doentes não, mas o que você ia gastar caso você viesse a adoecer devido a um VO2 estar baixo. E aí você para analisar, mas isso aqui é tão simples. E por incrível que pareça é. Porque você está fazendo com que o seu corpo fique doente porque você não treinou ele a usar oxigênio. Exato. Entende isso? Então, velho, é assim, não tem o que... Você olha pra galera e eu vou usar sempre aquela frase. Meu irmão, você mora no planeta Terra e aqui você precisa usar oxigênio, velho. O que é que você pode fazer para melhorar seu uso de oxigênio? Entende? Mas eu não gosto. Você já fez? Não. Como é que você fala que você não gosta de uma coisa que você nunca tentou, bicho? Entende? Porque às vezes você experimenta e às vezes você conhece um profissional que tem, né, uma forma diferente de prescrever o treino, de deixar o treino mais dinâmico, enfim. E a principal coisa que você tem que botar na prescrição ali é a aderência. Sabe? O que é que eu posso fazer para esse meu aluno não desistir no primeiro mês? Como é que você constrói o hábito de uma pessoa? Você tem que fazer o possível para ela ficar pelo menos 60 dias treinando. Exato. Entende? Então, você consegue fazer isso, maravilha. Depois você começa a mudar o treino, muda os métodos, muda os sistemas de treino, enfim. Você já conseguiu fazer com que ele viesse treinar. Isso aí já é uma grande vitória. Perfeito. Então, pegando o gancho aqui, a gente praticando uma atividade física, exercício físico, já vai ajudar no nosso sistema imunológico. Total. Que é até o simpósio que você vai... Simpósio. Fala aí pra galera. Fui convidado, né? Uma honra. Já tinha sido convidado lá e recebi hoje o folderzinho, né, de divulgação hoje, para palestrar no simpósio, né, de imunologia, metabolismo e exercício físico, organizado pela Unifesp, Olha aí. Universidade Federal de São Paulo. E lá, você sabe que na fisiologia clínica, minha área de estudo, eu estudo bastante a parte de pessoas com HIV, né, que são pessoas que são afetadas, obviamente, pelo sistema imunológico. E lá eu vou falar um pouco sobre isso, de como o exercício aeróbio, inclusive, ele pode estar ajudando uma população, né, ou seja, uma população que vive com uma doença crônica, que felizmente ainda não tem uma cura certa. Como é que o exercício físico, principalmente o aeróbio, ele pode estar melhorando a saúde cardiovascular, a função autonômica cardíaca, o VO2, de pessoas que sofrem o tempo todo com a doença que gera inflamação, que atrapalha o metabolismo, que depende, né, de um medicamento que afeta todo o sistema imunológico também, tem efeitos colaterais. E eu vou falar sobre isso lá com muito orgulho. Representando o Estado, o Nordeste. Ele está falando na Universidade Federal de São Paulo. Exato. Sobre fisiologia, né? Sobre o que eu amo fazer. Vai levar nosso sotaque lá pro... Com certeza. Esse eu arrasto, meu irmão. Perfeito. Esse eu tenho um prazer. E, cara, foi muito bom esse episódio. Gostei das informações que você trouxe. Tem muito mais, mas o que deu pra passar hoje pra galera também não ficar... Tô entendendo. Mas foi boa. E, assim, a mensagem que eu peguei aqui é que muita gente entra no exercício já pensando na aparência. Quero emagrecer. Mas, cara, o que a gente falou aqui, antes da aparência, tem muita coisa antes que já vai lhe ajudar bastante do que você tá ali magrinho, com o corpo sarado, sei lá. Porque até você chegar lá tem tudo isso aqui, todos esses ganhos invisíveis, que hoje a gente abriu os olhos de muitas pessoas que não entendem. Isso. Para começar a praticar. Você sabe que foi isso que me afastou um pouco, inclusive,
Não é que me afastou, mas eu preferi não continuar tanto nessa parte fitness, sabe? Sim. Devido a essa exclusão que nossos próprios colegas, às vezes, sem querer, ou enfim, eles geram nas pessoas que de fato estão precisando da ajuda por meio do exercício físico. Então é uma pessoa com obesidade que ela vai ganhar adaptações como essas que eu falei aqui para você, que tem inúmeras, adaptações que vai ajudar ela a ficar viva, saudável, sabe, funcional. Vai ser uma pessoa mais feliz, mais motivada, mais produtiva. E às vezes essa pessoa não quis fazer uma corrida, por exemplo, não quis começar a correr porque alguém falou para ela que ela não conseguia. Exato. Que ela não era capaz, que ela estava com sobrepeso e ia sobrecarregar a articulação, sabe? Tem demais. Que ela ia começar com uma semana e desistir. Então é esse tipo de motivação, essa motivação negativa, né? Que faz muita gente desistir, né, de uma coisa que a gente pode utilizar como ferramenta para deixar as pessoas saudáveis, como exercício físico. E aí entra naquela parte de, vai procurar só por estética e tudo mais. E aí, cara, quando você entra numa região, você vai, um exemplo, uma academia. Você vai para um local, uma academia que é conhecida por estar lá o pessoal esteticamente padrão, sabe? Tudo no shape e tudo mais. Como é que você acha que uma pessoa dessa vai se sentir, velho? Sabe? O pessoal já olha com um olhar de julgamento. Às vezes até o próprio professor. Sim. Já olha com aquele olhar de julgamento, aquela pessoa se sente excluída. Então, os ambientes que deveriam estar ajudando, estar promovendo saúde, eu estou percebendo que na verdade está excluindo. Sabe? Que está afastando essas pessoas. E essa pessoa pode ter certeza, Pedro, vai voltar para casa, vai sentar no sofá, vai ligar a televisão, vai comer o que não era para comer. E aí você já viu o que é que vai dar, né, cara? Exato. Então o que a gente tem que pensar é, quanto profissional da área da saúde, principalmente que trabalha com exercício físico, como é que a gente pode atingir mais pessoas e fazer com que mais pessoas fiquem se movimentando. Esse é o principal lema. Eu não posso eu tenho que ter cuidado, pisar em casca de ovo, porque eu posso fazer até inclusive uma brincadeira e fazer com que aquela pessoa que tem dificuldade de fazer exercício físico desista por algo que eu falei. Exato. Então é o contrário. Não, eu preciso defender, eu quero que as pessoas façam mais exercício físico. Qual exercício? O que você gosta de fazer, amigão? Exato. Não, porque exercício tal não tem exercício melhor não, cara. É o que você o melhor gosta. exercício é o que você gosta de fazer. É o que você fica fazendo. Perfeito. E aí, Jason, onde é que a galera te acha aí? Nas redes sociais? Tem site? Cara, tem um Instagram. Galera, aí. peço até desculpas por estar meio afastado do Instagram, mas é devido à correria, você sabe muito bem disso, né? Exato. Mas quem quiser seguir lá no Instagram, @JasonProf. @JasonProf. Jason Jason, tá? Jason. A galera às vezes escreve Jason, Jason Prof, Jason, Jason Prof, né? PROF. E vocês vão me encontrar lá no Instagram com informações de fisiologia do exercício, informações sobre como melhorar seus rendimentos na corrida. No Instagram dele, né? Tem muita informação boa informação lá. bacana. E aí, né, deixam comentários aqui no canal, né, inclusive, sobre o que é que vocês acharam aqui da nossa conversa. Vocês querem que ele volte de novo pra Vocês gente querem falar que a gente volte. Desculpe se eu usei muitos termos científicos aqui, não, tá? Foi show. Mas o intuito foi esse, cara. Foi trazer mais informações pra galera da corrida, né, pra galera eu sempre gosto de usar o termo do treinamento aeróbio, né? Sim. Porque independente das zonas de treinamento que vocês praticam, principalmente, às vezes é um longão, às vezes é curto, às vezes é um regenerativo, às vezes está dentro de uma periodização que vocês gostam, que vocês não gostam, né? Às vezes vocês dividem a zona de maneiras diferentes e assim, querendo ou não, em qualquer zona, em qualquer região que vocês vão estar correndo, vai ser aeróbio. E aeróbio salva vidas. Perfeito. E esse aqui é uma pergunta que eu sempre faço no final de cada episódio, porque a galera gosta de sugestões de filmes e livros. Então diga Perfeito. aí um nome de um. Se tiver vários, pode falar mais de um. 2 no máximo. 2 filmes? Que você gosta aí bastante. Cara, vou fazer associação com a corrida. Né? Não, que você gosta. Não precisa nascer com assunto, não. Mas assim, é porque combina legal mesmo, sabe? Por incrível que pareça. É um filme antigo, mas, cara, é sensacional pra mim. É Forrest Gump. Isso aí é sensacional, é um clássico. Eu adoro esse filme. Também. Né? E eu vou falar sobre um documentário, que eu sou da fisiologia e gosto muito de assistir esse documentário, que foi o Ícaro, que é um documentário que fala sobre doping, né, no esporte, inclusive com... É o da Rússia lá? É o da Rússia, Sim. E assim, é um documentário bem bacana, que ainda não assistiu, acho que merece assistir, inclusive, para saber como é que é os bastidores aí, infelizmente, né? De alguns esportes que exigem muito do condicionamento cardiorrespiratório. A galera gosta de burlar ali, às vezes, os limiares fisiológicos. E um livro? Qualquer um? Qualquer um que você goste e recomenda aí. Tá, eu vou falar do livro do... Pô, vai ser de fisiologia, né? Tem que ser de fisiologia.
Pode ser de fisiologia? Um que dê pra galera achar aí e ler, entender. Mas pode ser esse, fisiologia. Pode ser fisiologia? Pode, Tá. pode. O episódio é seu. Fisiologia do esporte e do exercício, dos autores Wilmore e Costil. Tá? Tem várias áreas. Vou falar por que eu tô citando esse livro, porque inclusive pra galera que não é da nossa área, Sim. consegue entender algumas coisas. Então né? tá A didática é muito boa. E se tiverem dúvida, segue lá no Instagram, manda a pergunta que eu respondo vocês. Show. E aí, Jason, gostou? Cara, adorei. Sabe, falar de fisiologia pra mim fica aqui... A gente passou mais de 1h20 aqui, 1h10. Fica aqui e não vejo o tempo passar, cara. 1h20. Pois, valeu. Obrigado, cara. Você aí que tá assistindo até agora ainda não se inscreveu nem deixou o like, essa aí é a hora. Acabou, várias informações aqui com o Jason. E se ainda não me segue, nem segue o Jason, segue lá. Me segue Pedro Físio Cardoso lá no Instagram e se inscreve aqui no canal. Deixa um comentário se você quer que o Jason volte aqui pra gente falar mais informações. Volta. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo episódio. Fui.